Olá você que está acompanhando o nosso canal. No vídeo de hoje vou gravar duas questões do Enem sobre açúcar. Lembrando que no nosso vídeo passado, no nosso breve encontro da história da ciência, eu e o Lucas Maia discutimos com relação ao açúcar, desde o período colonial até chegar à ideia dele na modernidade. E no nosso último vídeo, Lucas Maia resolveu um exercício relacionado ao açúcar dentro da temática da história, e hoje vou resolver duas questões do Enem relacionadas ao açúcar. Então, essa questão do Enem é do Enem primeira aplicação do ano de 2016, certo? Então, ela nos fala o seguinte: para cada litro de etanol produzido em uma indústria de cana-de-açúcar, são gerados cerca de 18 litros de vinhaça, que é utilizada na irrigação das plantações de cana-de-açúcar, já que contém teores médios de nutrientes N, P e K, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, iguais a 357 mg por litro, 60 mg por litro e 2.034 mg por litro, respectivamente. Na produção de 27 mil litros de etanol, a quantidade total de fósforo em quilogramas disponível na vinhaça será a mais próxima de. E com isso aparecem as alternativas aí para você. Para resolvermos essa questão, temos que fazer duas operações. A primeira delas é descobrir a quantidade de vinhaça que eu tenho em 27 mil litros de etanol. Para isso, vamos utilizar o primeiro dado fornecido pelo problema. Então, no primeiro dado, ele nos fala que a cada 1 litro de etanol produzido, ele utilizou, ele produz, 18 litros de vinhaça. Então, tendo essa relação, conseguimos montar uma regra de 3, onde 1 litro de etanol está para 18 litros de vinhaça, 27 mil litros de etanol estão para X. E com isso obtemos como resposta 486 mil litros de vinhaça. Observem que a questão nos traz três dados de concentração: um dado para o nitrogênio, um dado para o fósforo e outro dado para o potássio. Porém, para a resolução dessa questão, vamos utilizar apenas o dado fornecido com relação ao fósforo, que é o elemento químico P. Então lembre-se que por que ele é o elemento químico P? Porque ele vem do latim. E fósforo do latim é fósforos com pH. Enquanto o potássio é o elemento químico cuja simbologia é o K, porque ele vem do latim kalium, certo? Então, para isso, sabendo que o nosso volume de vinhaça foi de 486 mil litros, então ele nos fornece que a concentração de fósforo é de 60 miligramas por litro, então a cada 1 litro de vinhaça eu vou ter 60 miligramas. Dessa forma, montando outra regra de 3, eu consigo determinar quanto de fósforo eu vou ter em miligramas. Depois é só eu transformar para quilogramas, que é o que a questão nos solicita. Então, fazendo essa conta, basta eu pegar o 486 mil litros de vinhaça e multiplicar por 60. Dessa forma, vamos obter 29 milhões 160 mil miligramas de fósforo. A questão pede em quilogramas, então para passar de miligramas para quilogramas eu tenho que dividir por 1 milhão. Então, dessa forma, nós vamos ter algo próximo de 29 quilogramas de fósforo nessa vinhaça. Então, lembre-se que para passar de miligramas para quilogramas, eu tenho que passar pelo grama. Então, nisso eu já ando 3 casas, ou seja, divido por 1.000. Depois ando mais 3 casas, dividindo por 1.000 novamente. Dessa forma, estou dividindo por 1 milhão. Então, como nós obtivemos 29 milhões de miligramas, isso equivale a dizer que eu tenho 29 quilogramas de fósforo dentro dessa vinhaça. Então, com isso, a alternativa que deveria ser marcada é a alternativa letra B, 29.
Agora nós vamos à resolução da segunda questão do Enem sobre açúcar. Essa questão é do Enem de 2010 e agora eu vou fazer a leitura do texto para vocês. Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam: primeiro, a cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas antes de serem esmagadas. Para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos. Segundo processo. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina. Terceiro, o caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol. Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar? O primeiro método de separação utilizado, ele utiliza um eletroímã, então ele está utilizando um ímã. Dessa forma, separações que envolvem magnetismo, vamos chamá-las de separação magnética. A segunda observação dos alunos é com relação à caldeira, e a caldeira utilizada como uma fonte de energia para a usina, deve-se ressaltar que acontece a combustão, porém essa combustão ela não é dentro da caldeira. Queima-se um combustível e esse combustível, ao ser esquentado, vai esquentar o nosso mosto, o nosso bagaço aí que ele chama. E esse bagaço, como ele vai ser esquentado, eu vou começar a extrair algumas coisas, alguns insumos dele. Então, na realidade, se você observar os três primeiros itens, o A, o B e o C, ele te dá duas opções para o segundo processo. Ele te dá a opção de extração ou combustão. A combustão não acontece com a cana-de-açúcar, ela vai acontecer com o combustível dessa caldeira. Então, o combustível é queimado para aumentar a temperatura da caldeira. Então, lá dentro vai acontecer a extração do açúcar e de outros compostos da cana, certo? E por último, mais ou menos importante, a terceira observação. Então, a terceira observação já tem um intuito de um método de separação que ele está utilizando, que ele fala que vai passar por filtros. Então, se vai passar por filtros, ela vai sofrer uma filtração. Dessa forma, acaba que a alternativa correta vai ser a alternativa letra C, de casa. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de deixar seu comentário, sua sugestão, seguir a página. Até o nosso próximo vídeo.